Fala galera, estamos começando mais um Mag Talk aqui, mais uma vez com o meu amigo Diegão. Pode cortar aqui pro Diego, vocês estão vendo, ele não veio de novo, mas não tem problema, Deus é bom. Mas aqui com uma pessoa muito especial hoje, com a gente, o Vitali, né? O Vitali realmente tem sido um grande canal de Deus aqui no Brasil, vocês vão entender. O Vitali, ele é ucraniano, né, Vitali? Isso é certo. Ucraniano. E o Vitali está aqui no Brasil como missionário, então eu queria que primeiro você seja muito bem-vindo aqui no Mag, né, no Mag Talk, e se apresentar também. Você está aqui no Brasil. Quanto tempo você já está aqui no Brasil, Vitali? Então, olá pessoal, para todo mundo que nos vai assistir. Meu nome é Vitali e toda a minha família, nós somos ucranianos. E nós estamos aqui no Brasil já há 4 anos. 4 anos já no Brasil, que legal. Você veio então para o Brasil com foco missionário mesmo? Sim, porque lá na Ucrânia toda a vida da nossa família e minha infância ela passou lá na Ucrânia. E quando já casamos, estava casado, não pensei para ser missionário. Eu tinha outros planos e tínhamos vida muito boa lá. Sim, sim. Que legal. Você teve então, quando que você teve uma experiência com Jesus assim? Quando que você teve uma transformação? Sim, então a experiência foi a seguinte, que sempre nós estávamos da igreja, nós estávamos no ministério como jovens, na nossa igreja lá, na cidade onde morávamos, e minha esposa, ela sempre sonhava sobre missões, e ela falava, olha, vamos fazer uma viagem curtinha para um lugar para ajudar para os missionários. Sim. Mas eu falava, olha, não é que minha ideia, não gosto muito disso e não me vejo como missionário. Sim. E eu estava trabalhando tinha já naquele tempo uma pequena empresa onde ela estava crescendo e eu tinha outros planos, mas um dia Deus tocou no meu coração e totalmente ele mudou numa conferência. Que legal, isso você já casado então? Sim, nós já estávamos casados, nós já tínhamos a nossa primeira filha e já mais ou menos eu tinha 24 anos. Ah, que legal. E quando que você conheceu Jesus, que você teve essa experiência? Sim, então minha experiência como conheci Jesus, eu estava indo para a igreja como minha mãe, ela se converteu e quando eu tinha mais ou menos 9 anos, ela começou me levar e meus irmãos na igreja e eu conhecia na igreja sobre Deus, mas eu não tinha conhecendo Jesus pessoalmente. E num acampamento, quando nós estávamos, eu senti que eu preciso entregar minha vida para Jesus. Uau. Eu senti que eu preciso que Jesus pode me salvar e transformar minha vida. Isso foi aquele momento quando eu invoquei o nome de Jesus e ele veio na minha vida e mesmo ele transformou. E quantos anos você tinha nessa? Eu tinha 14 anos. 14 anos? Que legal. Então desde os 9 sua mãe já levava você. Sim. E aí com os 14 anos você falou, agora eu quero andar com Jesus. Sim. Que legal. Foi num acampamento também? Sim, foi acampamento para adolescentes. Nossa, então já falando já sobre esse cenário, né, do evangelho na Ucrânia, pra gente, cada lugar tem a sua cultura. Sim. Como que é isso para você? O evangelho, ele sempre foi algo muito crescente. Como que é o evangelho na Ucrânia? Teve diferença com o passar dos anos? Sim. Então, fala um pouquinho pra gente aí. Um país que ela só nasceu como país em 1991, porque ela estava fazendo parte da União Soviética. Isso. Como outros muitos países. E quando em 1991 a Ucrânia nasceu como país independente, começaram a ir muitos missionários dos Estados Unidos, a maioria deles de lá e outros países também. E o evangelho começou a crescer, porque antes, até esse tempo, nós estávamos vivendo, o país estava fazendo parte da União Soviética, e isso foi muito difícil, porque comunismo,
queria acabar com fé em Deus, falaram que Deus não existe, que muitas pessoas, que meu avô contava histórias terríveis, que muitos pastores que estavam pregando escondido, quando eles foram achados, eles foram levados para a Sibéria e ninguém não voltou mais de lá. Uau, Foram muitos levados para lá, pessoas mortas, por causa que foi achada uma Bíblia em tua casa. E estava uma época, quando eu nem fui nascido ainda, quando estava uma Bíblia só na algumas pequenos grupos, só uma. E o pastor que estava pregando, ele estava levando um lugar para o outro, e assim funcionava. Uau. Foi muito difícil. Então, esse tempo, dentro da União Soviética, Sim. havia uma perseguição muito grande Muito em relação grande. aos cristãos. Sim. Não era um número muito expressivo, então? Sim, Ou já era... Não estava muitas igrejas. Igrejas estavam debaixo dos governos do comunismo. E, tipo, quando a Ucrânia como nasceu como país, o evangelho começou a crescer, mas apesar da nossa cultura ucraniana, a cultura ucraniana sofreu muito da sua história, desde a Primeira Guerra Mundial até hoje. Então, pessoas, eles estão muito fechados. Se nós falamos sobre curitibanos agora pouco tempo atrás, que eles estão fechados. Então, se nós falamos sobre ucranianos, não dá nem como comparar, porque o ucraniano é bem mais fechado. Muito ele fechado. pode trabalhar contigo 2 anos no trabalho, ele nem vai convidar para comer churrasco na sua casa. Ele pode ter uma amizade assim, por exemplo, a gente Sim. está na mesa, Isso. bem amigo, já tem bastante... Sim. Conversa sobre tudo, Mas nem essa sobre coisa tudo. não conversa sobre tudo. O ucraniano, ele não vai contar algumas histórias, tipo segredos, algumas coisas da família. Não sim. é comum para, sabe, se Não abrir é como muito. isso, eu digo assim, cultural. Sim, isso é então, cultural. muitas vezes o assunto ele vai ficar muito dentro do trabalho. Sim, As trabalho. pessoas não têm aquele acesso à vida particular das pessoas, como Isso. você vê. Cultura bem mais fechada, tipo, algumas coisas que não conta para todo mundo. Porque aqui no Brasil, bem diferente. Você conheceu, contou toda a sua história, desde o primeiro encontro. Amanhã já você faz churrasco. Lá não funciona assim, você precisa ganhar confiança. Uau. E mesmo ganhando confiança, isso leva um tempo, assim. Sim, e mesmo como quando você ganha confiança, quando essa parte falando sobre Jesus, falando sobre Deus, ok. uma coisa que você precisa devagar antes mostrando. Se a pessoa tem interesse e se ela puxa para essa conversa, então isso você já pode abertamente falar sobre isso, porque se você quer falar e a pessoa não gosta... Você dá esse passo, aí você já perdeu aí Isso, você já perdeu, ele vai fugir outra vez, não vai querer se encontrar contigo. Inclusive, você tá todo elegante aí, né, Vitali? Você tá todo elegante. Essa é uma camiseta da Ucrânia. Sim, fala então, um pouquinho aí sobre a... Então, essa é a camisa típica ucraniana, mas não que o dia a dia a pessoa está usando. Sim. Mas para algumas dias especiais, Sim. que é uma camisa bordada. Uau, que legal. É muito estilosa, inclusive, né? Isso daí é usado, assim, é popular. Sim, tipo uma coisa da cultura não que mesmo. o dia a dia. Não o dia a dia, entendi. Sim. Muito legal. E Vitali, essa questão então da presença do evangelho, o aumento ou o crescimento, vamos dizer assim, Sim. Você percebe uma grande diferença dos anos de 1991 para cá? Sim. Houve uma... Sim, o que aconteceu que desde 1991, quando eu estava ainda pequeno, eu estava crescendo, eu estava vendo como igrejas começam a crescer e nós não tínhamos visão antes, por exemplo, 2005, até 2010, essa visão de ir e falar evangelho, sabe? Sim. Pensar uma visão aberta para ir falar para outro mundo, sabe? Para outros países, como enviar seus missionários. Então, nós, até 2000, mais ou menos, 2015, igreja ucraniana, eu falo sobre igreja evangélica, ela tinha visão para receber os missionários dos outros países e nem, na verdade, tinha recursos para manter algum projetos. Então, desde 2015, a igreja começou a perceber que agora nós
temos recursos, agora nós podemos até enviar os missionários, até ver possibilidade onde nós podemos trabalhar e que o reino de Deus pode crescer. Que legal, isso você diz já com o povo mesmo, né? Sim, com o próprio povo. Isso, com o próprio povo. Então você percebe que houve houve, na verdade, um envio de muitos missionários de outros países que formaram ali realmente uma cultura. Sim, eles formaram, né? Formaram. Eles formaram essa cultura e agora, até essa guerra, nós começaram a ir, os missionários começaram a ir para outros países. Isso que não estava acontecendo antes, como tipo, isso não foi normal, sim, sabe? Sim, tipo, sim. Isso foi como todo mundo aqui. Não tinha essa visão. Entendi. Não, então já vamos entrar já agora nesse cenário, né? Um cenário muito triste, caótico que tem acontecido em relação a essa guerra, né? Você tem percebido como, assim, você tem percebido exatamente, não só o evangelho, a igreja, mas como é que está isso culturalmente lá? Você falou agora dos missionários, como que as igrejas nesse momento estão vivendo na guerra? Durante essa guerra. Então, a vida mudou na Ucrânia totalmente. Sim. Muitas igrejas espalhadas, sabe como lá quando a igreja primitiva, né, estava ficando só num lugar e depois começou a guerra lá, foi templo destruído, eles se espalharam. Agora muitas igrejas estão espalhadas não só na Ucrânia, mas de vários outros países, Europa, até chegarem até aqui no Brasil. E o que agora realmente a igreja está fazendo, isso está voluntariamente ajudando naquilo que ela pode ajudar. Isso recebe refugiados, onde nós nascemos, onde nossa igreja, de onde nós saímos, um estado que é do lado da Polônia e do lado da Bielorrússia, está divisando. Então, só nosso estado recebeu mais do que 100 mil pessoas que não tem já lugar onde colocar. Então, igrejas, escolas, está recebendo e pessoas estão passando através da igreja, fugindo para... Esse é um ponto assim que eu quero destacar, inclusive, né, dentro desse cenário difícil da guerra, mas que é um ponto assim onde realmente Deus tem levantado a igreja de uma forma assim sobrenatural nesse tempo, né, Vitali? Você veio aqui há 4 anos, por exemplo, para o Brasil. Sim. Você já imaginava um cenário como esse? Havia algumas possibilidades? Como que era para vocês que estavam imergidos? Olha, então, muito tempo atrás, quando Deus nos chamou, nossa família, e eu não sabia porquê, eu falava com Deus, sério, Deus, existe bem melhores missionários, não tenho experiência com isso, como nós precisamos começar uma igreja numa cidade onde não existia a igreja batista, que nós somos da Batista, e tipo, não tem, sabe, não tem, vocês precisam sair para fundar, para começar, sem língua, sem nada. Eu falei e perguntei, Deus, sério que mesmo nós que tu está chamando nossa família, eu preciso saber de ti, não do pastor, não de alguma missão que nos chama, sabe? Sim. Mas eu preciso saber do Senhor. E sábado à noite, eu estava aqui na minha cozinha, como agora lembro, estava conversando, chorando com Deus. E parece que foi hoje assim. Como hoje, agora lembro. Sim. Aquela cozinha, todo mundo na minha casa estava dormindo e eu falei, Deus, se o Senhor quer ver nossa família lá em Prudentópolis, lá no Paraná, por favor, me dá um sinal para a minha vida. Foi sábado, no domingo nós fomos para a nossa igreja e antes do culto meu pastor veio para mim e falou, Vitali, eu tenho um presente para você. E ele deu para mim uma Bíblia em português e uma estátua Cristo Redentor. Meu Deus. Depois daquilo, eu olhei para o meu pastor e falei, olha, Alexandre, o nome dele, Alexandre, você não vai acreditar, ontem eu E você nem tinha... Ninguém não sabia sobre essa oração. Depois eu contei para minha esposa e nós depois tomamos decisão que nós vamos, porque para mim, como para o homem, o negócio está crescendo, nós podemos alcançar todos os sonhos que você quiser, você pode alcançar com a idade, 26 anos, nós tínhamos tudo. E quando o Brasil estava mais perto, o negócio estava crescendo demais, que muitas da igreja, muitas pessoas, meus amigos da igreja, fora da igreja, falaram, você está louco, por quê? Para quê? Deixar tudo aqui? Tem pessoas que aqui também precisam ouvir sobre o Evangelho. Sim.
Mas isso foi um momento quando Lá nós você estava entendemos. estruturado em todos os sentidos, né? Que você está dizendo. Sim. Uma loucura para os homens pensar nesse Sim. sentido. Como é que você fez essa ponte? Você já tinha contato aqui no Brasil? Então, foi uma longa história, mas se Sim. resumir, então, naquele tempo, quando nós estávamos ainda na Ucrânia, aqui PIB, que falamos sobre PIB, Sim. PIB já tinha projeto 2 vezes, ela começou a plantar uma igreja em Prudentópolis. Prudentópolis, uma cidade pequena, 55 mil, onde 5% é... Próximo Curitiba. Sim, católicos. Sim. Mas 85% é ucranianos, descendentes. Então é uma cidade... Maior seja colônia. É a maior colônia de ucranianos no Brasil. Sim, isso Legal. mesmo. Então eles já tinham 2 projetos lá para começar a igreja e não deu certo. E mesmo nesse tempo, quando PIB começou a orar e pedir a Deus, então nós precisamos de uma família que entende essa cultura. Então, quando eles estavam orando naquele momento, Deus estava mexendo com o meu coração. Entende? Então, olha as orações, o alcance, né? A Sim. distância que uma oração pode chegar, né? sim. É inimaginável. E aí, nesse tempo, quem que fez essa conexão? Você... Então, naquela conferência, que é Deus, quando nós fomos uma conferência missionária, que eu fui para lá também por Deus, aconteceu um milagre que... você veio para cá, então, Não, perdão, que quando nós estávamos lá na Ucrânia, minha esposa, eu estava trabalhando, ela queria que nós fôssemos na uma conferência que estava outra cidade lá na Ucrânia, uma conferência missionária. Sim. Mas eu não queria, daí falava que não quero e Deus aconteceu milagres que Deus mesmo mostrou que tem que ir para lá. E quando nós chegamos lá, entre 7 missionários estava um ucraniano que era missionária da Junta Missões Mundiais. Ele estava morando 6 anos no Brasil, em Recife. E ele estava representando o Brasil. Ele estava falando. E nós precisamos escolher entre esses 7 missionários, nós precisamos escolher um para escutar. E quando eu estava olhando para esses 7, e todo mundo falaram, olha, você precisa escutar, para onde você vai? E eu falei para minha esposa, olha, Irina, nome dela, eu falei, não sei porque eu não quero saber sobre o Brasil, eu não tenho interesse, mas esse homem, ele precisa falar algo muito importante para mim, eu não sei o que é, mas eu preciso ouvir esse homem. E nós fomos para escutar, e quando Anatoly, nome dele, agora ele é pastor lá na Ucrânia, e quando ele falava o que Deus fala sobre missão, Deus tocou no meu coração e ele acendeu fogo sobre missões. E quando nós já voltávamos para nossa casa, nós já decidimos que nós vamos, foi decidido que nós vamos estudar no seminário teológico, e Deus está preparando algo especial para nós, entende? Então foi o momento quando Deus mudou meu coração. Exatamente. E aí essa chave foi até vocês se conectarem aqui no Sim, no então Brasil. esse pastor que falava sobre missões, ele era ponte entre nós e Brasil. Então ele foi um responsável aí, né? Foi Porque importante para nesse ele processo. ligar do Brasil e falarem, olha, nós precisamos de uma família ucraniana que vai vir servir para Então ele tinha essa ponte já com a Sim. PIB, e aí olha que Deus faz, né? As orações Sim. rompendo fronteiras. E isso é maravilhoso quando Deus quer fazer. E você já tinha o português assim tão bom? Olha, quando lá estava na Ucrânia, eu comecei a estudar. E meu professor na terceira aula falou para mim, olha, se você não aprende essas coisas básicas, você nunca vai falar português. Eu deixei tudo e comecei a falar, Senhor, preciso de ti porque não sei como aprender. E veio para cá sem falar nada. Não falava nada. Nada. Então em 4 anos você tem. Sim. Português. E na cidade de Prudentópolis, vocês usam o quê? O português, sim, o só português, porque só o português. Tem pessoas que falam ucraniano, mas bem poucas pessoas, sabe? Com mais idade. Entendi. Cara, que legal. Como Deus faz as coisas, né? Nesse processo, então, você não imaginava nenhum cenário de guerra. Isso não passava na cabeça do ucraniano, né? Ser surpreendido por isso. Muitas pessoas, agora eles estão chocadas por causa da guerra, porque ninguém não pensou que vai chegar até esse ponto.
como Nem essa imaginava chegar. Ninguém. Eu estava falando, estou mantendo contato direto com nossos familiares que estão morando lá na Ucrânia. Que estão lá. Sim, que estão lá. E eles falam a todo mundo que ninguém não pensou que vai chegar até esse ponto. Quantos mortes, quantas pessoas. Vida. E eu tenho certeza que aquilo que aparece na mídia nem se compara ao que está acontecendo lá dentro, Não, né? não compara, porque olha, histórias terríveis que a pessoa está contando o que acontece, não centenas, milhares de pessoas civis já. Milhares de civis. Milhares de civis. Puxa vida. Imagina, buraco para enterrar as pessoas, está fazendo um trator, onde está colocando mais do que seis pessoas. Isso quase não sai na mídia. Não sai. Isso não sai na mídia. É uma coisa absurda, né, Vitalij? Século XXI. No meio do século XXI, você tem esse cenário, né? Você pensava lá na antiga, exatamente quando aconteceu tudo isso. E agora Imagina, eu tenho minha avó, que ela passou Viram por guerra, né? Segunda Guerra Mundial. E quando ela ouviu, ela falou, sabe que ela falou de novo e começou a chorar. Poxa vida. Ela viu o mesmo cenário que ela presenciou na Segunda Guerra. Ela passou com 9 anos, Gente quando do tinha céu. Segunda Guerra Mundial, que ela estava vendo tudo isso. Sim, eu imagino. Então, nesse meio do caminho, assim, é o que a gente estava falando aqui. O papel da igreja tem sido fundamental nisso, né, Vitalij? Muito fundamental. Como E Deus que está fazendo A gente está olhando coisas. aqui para o Brasil, que a gente vai falar um pouquinho do Brasil, mas como que está acontecendo lá, na própria Europa, a igreja se mobilizando? O que Deus tem feito? Então, Deus... Mesmo diante desse cenário, Sim, né? Deus está tem feito muitas coisas. Muitas igrejas estão mobilizando, independente de denominações, mas a igreja protestante, evangélica, está fazendo muitas coisas. E não só evangélica lá, a Polônia abriu seu espaço para recebendo, já passou mais do que 2 milhões de ucranianos que ficam lá na Polônia. E eles depois, Polônia está espalhados por outros vários países, lugares, e pessoas estão buscando, dando abrigo para eles, comida, tudo de graça. A igreja está fazendo todo esse movimento que pessoas estão chorando o que acontece, porque agora o povo ucraniano muito unido, e a igreja especialmente está fazendo um monte de coisas, começando fazendo bolachas e mandando lá na frente onde soldados e termina com rede, que ele está fazendo rede para cobrir tanques, outras coisas, até muitos capelães está indo para lá, até nossa igreja própria está fazendo um livrinho, orações para soldado, que ele está levando muito, e imagina, não foi na história da Ucrânia que foi procurada a Bíblia como agora nesse tempo, que pessoas estão buscando Deus, está invocando o nome dele. Então, até vendo isso, que pessoas estão muito unidas agora, e o evangelho está alcançando as pessoas lá na frente. Uau! Na batalha. Isso que, assim, é lógico, jamais queríamos nesse cenário, mas, assim, muitas pessoas estão abertas, principalmente nesse momento de desespero, né? Imagino, né, Vitalij? Então, dentro da Polônia, as mobilizações dos países vizinhos ali da Europa, os missionários, você entende que o papel da igreja tem sido fundamental nesse processo de acolhimento. Muito fundamental. De abastecimento também, de investimento, né? Sim, pessoas... entra na igreja onde tem vários voluntários que recebem, dá apoio, qualquer do tipo do apoio, pergunta, leva para passar fronteira, para levar comida, para buscar as pessoas que ainda ficou lá, sabe? Porque várias cidades ainda estão ocupadas por russos e muitas pessoas querem sair, e lá é muito perigoso, e muitas pessoas estão arriscando com sua vida, mas muitas pessoas estão indo para buscar pessoas, para tirar muitas pessoas estão voltando, ucranianos voltando para buscar outras pessoas. Isso, muitas pessoas tá levando para lá humanitária, comida a outras pessoas, comida humanitária ajuda, e eles lá tiram as pessoas que querem sair e fugir da guerra, sabe? Porque lá na fronteira com Rússia, que passa metade do nosso país, lá acontece guerra, que é 24 horas todo dia, eles estão bombardeando. Então,
às vezes nem dá para sair. Tem pessoas que, imagina, está abaixo da terra, no esconderijo, horas, Estão não horas, escondidas. dias e dias, quando a comida acaba, quando a água acaba. E não tem como. E aí tem pessoas que morrem até por desnutrição, provavelmente, por fome e outros motivos mais, por causa que são cidades já tomadas. Tomadas, sim. E eles não podem sair porque está bombardeado o tempo todo. E se você sai, você pode ser morto. E ele está lá sofrendo sem comida. E tem pessoas corajosas que eles estão indo para lá mesmo onde tem bombas. Eles estão entrando para lá para deixar comida, deixar apoio para eles. E quem quer, eles tiram aquelas pessoas. Uau. E tem pessoas que preferem ficar, acontece isso? Sim, também. acontece isso, que a pessoa, né, sem saber o que tem abrigo lá, ela nasceu lá, toda a vida passou lá casa dela, ela não quer sair. Existe um apego emocional, muito, né, imagina 70 anos, uma mulher, 70 anos, outra, ela fala, não, vou morrer aqui, não quero sair. A gente está falando de um público aí também, né, na parte do população mesmo, qual que é a porcentagem em relação a idosos e se tem mais ou menos a jovens, é um país que é mais idoso, como que é a Ucrânia assim, nesse então, sentido? acho que nesse sentido não é país que é muitos idosos. Eu acho que é mais ou menos média, se falar, acho que mais ou menos 45 anos, se vamos pegar média. Essa é a média. Sim, mas muitas jovens, últimos 2 anos, está saindo muito para a Europa, para trabalhar lá, porque é muito fácil para o ucraniano sair lá, Sim. trabalhar lá e depois voltar para a Ucrânia. Então, isso já havia esse movimento, né? Sim, antes. Do jovem buscar, às vezes, alternativa. Isso, estudar, trabalhar. Mas país. quando a guerra começou, tem a estatística que voltaram, não lembro agora quantos mil pessoas, homens, eles voltaram para defender seu país. Eles deixaram trabalho, estudo, eles voltaram para ajudar. Voluntariamente. Consciência mesmo de patriotismo. Isso. Cara, eu vou voltar. Para ajudar o meu impressionante, povo. Assim. A gente vê assim esse papel da igreja porque está, na verdade, trazendo para cá, né? Vitali, você fica imaginando agora, você fez uma escolha, né? O Senhor te trouxe para cá e agora você está vendo o seu povo, uma parte do seu povo, né? Mesmo que é uma parte bem, uma parcela pequena, mas que é o seu povo ali, vindo para o Brasil, lógico, numa situação bem desafiadora, mas você podendo também fazer parte do pastoreamento desse povo. Como que é para você, assim, eu posso dizer particularmente, o Felipe estava comigo aqui, né, esses dias a gente recebeu aí os primeiros, o primeiro grupo, né, que veio naquele sábado, onde eu tive o privilégio de conhecer você lá no aeroporto aqui, Internacional de Guarulhos, e para mim foi uma experiência, cara, assim, para nós, surreal, impactante aquilo ali, mexeu comigo de uma forma, lógico, por tudo que a gente vê, lógico, de longe na TV, mas olhar ali, as pessoas chegando, podendo dar aquele abraço, né? Eu imagino para você, assim, como que foi? Então, tem sido essa experiência de trazer, né? A igreja, inclusive, só para deixar claro, a igreja, essa rede de igrejas também está custeando todos esses ucranianos, os refugiados estão vindo para o Brasil, né? Sim. Mas eu queria também que você falasse dessa experiência. Então, primeiramente, quero agradecer a todas as igrejas brasileiras do Brasil, que eles estão unidos muito, várias igrejas, que eles estão fazendo esse belo trabalho. Quando eu sou ucraniano, quando vejo isso acontecendo aqui no Brasil, olha, não tenho palavras para agradecer vocês. O que vocês estão fazendo, o que a igreja de Cristo está fazendo para nosso povo, para meu povo. E falando sobre isso, eu nem imaginava 4 anos atrás que isso vai acontecer, que ficando agora esse tempo, agora nós vemos como Deus, Ele preparou nossa família, que nós agora podemos um pouco falar português, podemos entender cultura brasileira e agora esse tempo podemos receber nossas pessoas, nosso povo aqui. Isso tipo para nós é maravilhoso, poder ajudar aqui para eles. Um lado nós estamos tristes muito, nossos coração muito triste por causa que eles estão deixando parte da sua família, especialmente homens, maridos dessas mulheres
mulheres, eles todos lá, e muito triste Chegando vendo. os filhos sem os pais chegando, né? Quando eles estão deixando seus filhos e as mulheres estão saindo, eles ficaram lá, famílias partidas, isso é muito triste. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que Deus preparou nós para esse momento, que nós podemos apoiar, que nós podemos ajudar de várias maneiras. E nós estamos indo para aquele primeiro grupo que agora está em Guarapuava, e eles ficam, cada semana nós passamos 2 dias lá com eles. Sim. Eles ficam muito felizes vendo nós, e nós podemos explicar. Já estão bem adaptados, sim, né? E eles já podem, olha, eles falam, olha, vocês como nosso sangue aqui, que eles falam que milagre que aconteceu, que Deus preparou vocês, e agora nós sentimos muito acolhidos, bem acolhidos aqui no Brasil. Que coisa linda. Sim. Eu vi ali muito, tenho acompanhado, né, às vezes diariamente, os testemunhos chegando, eles ganham no apartamento, pessoas ali, né, as crianças também já na escola, sim, já estão assim integrados. Sim. Isso é o Senhor mesmo, né? É o amor, né? Muito grande. E eles mesmo, uma ucraniana mulher, ela falou assim: Deus, nós agradecemos pela cada gota de água, pelo cada pedaço do pão. Uau. Ela, quando estava falando isso, ela começou a chorar. Ela falava tudo isso, falando que nós sentimos amados através desses irmãos aqui, através dessas igrejas que está fazendo aqui. Uau. E a gente sabe que, como que é a sua perspectiva em relação a essa guerra, né? Você acredita que isso já está para ter um acordo? Isso está longe de acabar? Como é que, por aquilo que você recebe, sim, por aquilo que você está... Então, nós estamos orando para essa guerra acabar o mais rápido possível. Mas como nós sabemos as relações entre russos e presidente da Rússia, Putin, e nosso país, eu estou vendo que isso não vai acabar disso. Ele vai querer alcançar aquilo que ele está pensando sobre, que ele começou essa guerra, não vai acabar assim. Entendi. Ele vai tentar de novo. Você acha que ele vai persistir? Sim. É triste isso, né? Triste, sim. Mas eu queria te agradecer, Vitali. Eu sei que tem muita história aí, né? E sei também daquilo que Deus tem feito por meio da igreja. Inclusive, você está aqui de passagem. A gente aproveitou aqui, Vitali, o Lucas, que está conosco, para poder... vão receber outros grupos que estão chegando, sim, também, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem aí para nossa galera também. Tenho certeza que muitos estão vendo aqui com o coração muito conectado, né? Com a Ucrânia, estamos orando também pela Ucrânia, por todo esse cenário. Então, primeiro quero agradecer pelo privilégio de estar hoje aqui, essa noite contigo e nessa igreja. E quero falar parabéns para a igreja de vocês, que cada vez você está acolhendo cada grupo que vem, pessoas da Ucrânia, que você está com carinho recebendo eles aqui. E nós, sabe que a palavra que quero deixar, que eu cantei um pouco hoje essa nossa história da nossa família, mas nós vemos, olhando para trás, como Deus preparou tudo isso. E nós cremos que na frente tem muito mais. Mas quero deixar com vocês, não sei se vocês jovens como nós aqui, ou com mais pouca idade, mas creio que Deus preparou também para a sua vida algo maravilhoso. E agora estou pensando se lá muitos anos, 4 anos atrás, se nós poderíamos falar não, é uma loucura ir para lá, nós não poderíamos viver esse momento agora com nossos irmãos. Nós não poderíamos abraçar aqui e apoiar agora esse momento tão difícil. Então, eu quero deixar, quando Deus te chama para alguma coisa, fala para Ele sim. E você vai viver uma experiência sobrenatural com Ele. Você vai andar sobre mar, como Pedro andou. Quando Pedro, quando Jesus, ele chamou Pedro, naquele momento, quando eles pescaram muito peixe, Jesus chamou ele. Ele deixou tudo. Antes um Pedro desconhecido. Antes Pedro, aquele que mora, tem sua família, tem sogra, tem sua casa, está trabalhando, e ele nem pensou que daqui a alguns anos ele vai pregar,
vai se arrepender 3.000, vai se arrepender depois 5.000. Agora Pedro é desconhecido e depois Deus está fazendo transformação. Creio que para cada uma pessoa Deus preparou algo maravilhoso. Quando nós falamos sim para Deus, Ele vai te usar. Eu creio que Deus vai usar essa igreja. Deus vai te usar onde você está escutando essa mensagem. Que Deus te abençoe e foi um privilégio hoje estar essa noite com vocês. O privilégio é nosso, né? Entre a visão e a provisão de Deus está a obediência que você está dizendo. Você é poderoso demais. E, inclusive, com a palavra que eu aprendi, tem vários vocabulários aqui. A gente poderia ter uma aula aqui, né, de ucraniano. Mas a palavra que eu aprendi para poder receber é o lascava o próximo. Né? Isso mesmo. Felipe vai até... Fala aí, Fê. Lascava o próximo. Lascava o próximo. Aí, ó, galera. Lascava o próximo, que significa bem-vindo, né? Sim, isso mesmo. Sim. E mais uma palavrinha aqui pra ensinar pra gente. Dobry вечір, ми з України. Dobre o quê? Добрий вечір. Dobre вечер. Добрий вечір. Dobre вечер. Добрий Até pra falar aqui вечір. tá. Dobre вечер. Boa noite. Ah, boa noite. Ah, então dobre вечер. Obrigado, Vitaly. É uma alegria ter você aqui com a gente. Deus abençoe, galera. É isso aí. Vamos orar pela Ucrânia. Vamos continuar investindo os recursos, abençoando, enfim, as nossas lágrimas, que a gente crê que esse cenário seja transformado. Conhecemos aqui a história desse homem de Deus que disse sim ao chamado do Senhor. Que o Senhor abençoe você também. Em nome de Jesus. Valeu. Amém.